E a minha convidada diz que luxo é trabalhar com o que você gosta. Ela tem uma relação afetiva com as clientes, tem uma das maiores multimarcas de luxo do país. É ela, minha querida amiga Érica Marisguia. Meu pai, que é educador, me disse o seguinte: o que você quer fazer da vida? Eu falei, eu quero trabalhar com moda. Aí ele me disse assim, nossa, então você tá atrasado. Então assim, eu acho que eu programei minha vida para primeiro focar na minha carreira, construir uma história e depois pensar na minha vida pessoal. Obviamente é o seu gosto pessoal e o que você entende que a sua cliente quer. Isso. Muitas vezes uma coisa que eu amo, que eu adoraria ter na loja, mas eu não acho que aquilo vai vender. Ninguém é genial 100% do tempo. Os estilistas não estão com aquela marca toda a coleção acertando. Então você tem que ter esse olhar de entender se aquele momento é um bom momento ou não. E a geração nova, ela é muito antenada, ela é muito rápida e ela sabe o que ela quer. Então, quando uma menina de 15 anos entra na loja com a mãe para comprar alguma coisa, ela sabe o que ela quer. Oi, gente, eu sou a Vivi Mascaro. Eu estou aqui gravando mais um episódio do Vina Vivi pra vocês. E eu queria pedir pra vocês compartilharem, deixar o seu like, deixar seu comentário e me seguir nas minhas redes sociais. E eu queria também agradecer os meus dois patrocinadores, a N Ideias, do Nizanguanais, que é essa empresa que acha a melhor forma e a estratégia de se comunicar com o cliente. Então ele é tipo um Waze, ele acha o melhor caminho e a melhor forma e o jeito único de se comunicar com cada cliente. E eu também queria agradecer a Sapori, essa empresa de alimentação 100% brasileira, que vem aí com muita novidade, eles estão crescendo muito, fizeram toda a alimentação do market do The Town, e vem aí com muita novidade para vocês, eu vou contar aqui em primeira mão. E a minha convidada diz que luxo é trabalhar com o que você gosta. Ela tem uma relação afetiva com as clientes, tem uma das maiores multimarcas de luxo do país. Nas suas horas vagas, ela gosta de devorar uma tigela de pão de queijo. É ela, minha querida amiga Érica Marisguia. Vivi, que delícia estar aqui com você, Ai, minha delícia! querida. Tô muito feliz. Nesse podcast que é sucesso desde o dia que ele nasceu. Vina Vivi não podia ser diferente, né? Porque a Vivi tem essa espontaneidade e ao mesmo tempo esse conteúdo. Quem conhece ela sabe, e tem tido excelentes convidados, muito informativo e ao mesmo tempo divertido, exatamente como você é, Vivi. Ai, obrigada, Obrigada, amor. muito feliz Tô de estar amando, aqui. amando que você veio. Olha aqui, olha, tô convidando Demorou. ela desde a estreia. Mas a Mas agenda deu da certo. Érica é complicada, né, Compa? Porque A ela sua tá também, moda. né? Vamos lá. Érica, na infância, você já era interessada por moda? Você era aquela menina nova que vestia tudo que você gostava? Que a tua mãe falava assim, não, veste isso. Você falava, não, eu quero vestir isso, aquilo. Como era? É seguinte, Vivi, já cresci no meio, né, das costureiras, tecidos, moldes, vendo a minha mãe trabalhar com moda. Então, era natural para mim que eu fizesse essas escolhas do que eu gostava, do que eu via. E ela me incentivava muito a fazer isso. A minha mãe, eu lembro que, assim, a gente ia escolhendo as coisas juntas. E era muito legal, porque era uma época do Grupo Mineiro de Moda em Minas que tinha. Era um celeiro, né, de criatividade. Os Fashion Weeks naquela época eram em Belo Horizonte, eu nasci lá. Então, assim, era muito legal, porque de repente tinha outras 10 confecções que faziam parte do grupo, que a Alegra da minha mãe fazia. Aí, assim, no meu aniversário, o estilista amigo fazia um vestido para mim. Eu lembro que um outro aniversário, um outro estilista, o Renato, que era enfim, um estilista espetacular na época, ele fez uma roupa toda de como se fosse restos de coisas, de pano. Era como se fosse uma roupa sustentável, já naquela época. A outra vez, a minha mãe juntou um monte de retalho, fez uma saia, uma bolsinha para mim. E assim, então eu mesma já tinha uma naturalidade de escolher a roupa. Com a minha filha hoje em dia… Bom, com a boneca Ingrid, né? A minha filha hoje em dia é um pouco diferente, assim. Eu vejo que hoje as coisas são mais práticas, né? Então, é engraçado porque, assim, eu aprendi que ela tem que ter a escolha. Mas, obviamente, eu não vou deixar ela fazer o que ela quer. Então ela tá vivendo o que você viveu com a tua É mãe. um pouco diferente. Eu faço assim, por exemplo, eu aprendi que
eu dou 2 opções para ela e ela escolhe qual ela quer. Isso mesmo. E aí ela sabe, e ela adora sempre mudar alguma coisa, só para falar que teve um toque pessoal. Não é essa, mas eu acho que eu vou colocar esse sapato. Tá bom. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, porque a gente, desde pequena, ensina a criança exato. a ter afinidade com o que tem a ver com ela, com o que ela se sente bem. Porque no Exato. final é sobre E isso. ser vaidosa um pouco também, né? Porque a gente criança, Vaidosa deixa, sem ser fútil. sem ser fútil, exatamente. Né? Vaidade, assim, menina mesmo, ser menininha. Entender o que ela gosta, mesmo o menino. O que não gosta, O que né? não gosta, Aí você vê o Davi, aí ele gosta de surf, então deixa ele pôr o shortinho dele. Mas às vezes eu também dou umas opções, eu falo ou essa, porque senão, meu filho, sai de bermuda o dia inteiro. E assim, por exemplo, eu lembro que com 10 anos eu tive uma oportunidade maravilhosa de morar com meus pais em São Francisco, na Califórnia, que meu pai foi fazer um curso lá. E eu lembro que a minha mãe foi um pouco na frente e ela me ligou um dia, né? Naquela época, obviamente, telefone fixo, e falou: você precisa, porque a gente vai na estreia do balé de São Francisco, que era o Nutcracker, que é uma obra, enfim, que eu amo, dancei balé minha vida inteira. E aí ela falou: olha, mas você precisa de um vestido longo e seu irmão precisa de um smoking. Daí eu falei: mas como é que eu vou achar lá em Belo Horizonte essas 2 funções, assim, sem ela lá? E assim, muito rápido eu aprendi a me virar. Depois de anos eu encontrei essa vendedora, que era de uma loja chamada Plic Ploc, em Belo Horizonte Infantil. Parei lá na porta com o meu tchutchu, que eu vinha do balé, com o motorista, e falei: olha, eu preciso de um vestido longo e de um smoking pro meu irmão. E a moça olhou e falou: bom, essa menina, não sei o que é isso. Pirralha, metidinha, querendo comprar roupinha. E aí, assim, eu ia encontrando as coisas, eu sabia o que eu gostava, o que eu não gostava, e ao mesmo tempo a minha mãe me incentivava a ter essa escolha própria e de encontrar os caminhos. Eu acho que isso me influenciou muito na minha vida toda, de encontrar caminhos. Ela sempre fazia com que eu descobrisse E se as virasse coisas. um pouco sozinha. Sabe, assim, eu lembro que tinha festival de dança na escola. Eu ia, na época, com a babá de ônibus para o centro da cidade, em Belo Horizonte. Adorava ficar em lojas de aviamento e escolhia o tipo que ia ser a roupa da apresentação, né? Do concurso de dança da escola. Então, eu já gostava, era natural. É uma coisa que já era, assim. Uma loucura, né? É. Cada um é cada um mesmo. E qual que era o seu ícone fashion na adolescência? Então, vai parecer piegas eu falar isso, mas eu acho que você vai entender, Vivi. Minha mãe. Ela é fogo mesmo, gente. A minha mãe, assim, ela tem uma elegância nata. Sempre. Ela não é o jeito de vestir só. É o jeito de ser e de ver as coisas. Ela sempre teve uma sofisticação sem afetação. Ela sempre foi muito clara no que funciona para ela. Então, assim, ela não me inspirava só na forma de usar uma roupa, porque não é uma questão do que você compra, do que você veste ou de quanto custa, né? Entendi. É uma questão de conteúdo. Eu acho que é muito mais do Eu lembro de uma viagem que eu fui comportamento. com vocês duas pra Paris, que eu falava, gente, a mais chique é ela. E era assim, era tudo lindo, mas nada tinha marca que aparecesse. Só quando você perguntava, ela falava, porque era muito. Ela Era muito. sempre foi isso. Acho que isso é o quiet luxury, né? Que dizem. Exatamente, ela sempre tinha uma mala pequena, tudo dela funcionava, tudo dela coordenava, ela sempre foi descomplicada e ao mesmo tempo sempre estava impecável, mas era mais do que tudo na forma. Entendi. Na forma, com as pessoas, com o cuidado, com a gentileza, né? Com o respeito pelas pessoas. Eu acho que desde muito nova ficou claro para mim o que era o conceito de elegância. Eu tive muita sorte. Teve, verdade. E como surgiu a ideia de montar a loja em BH? Foi com ela? Foi ideia dela? Foi ideia sua? Então, Vivi, ela já tinha a Alegra, né? Essa confecção do Grupo Era Mineiro uma de confecção. Moda. Era uma confecção. E aí ela tinha uma loja própria da marca dela. E aí o que aconteceu? Era o final dos anos 80 e eu comecei a trabalhar com ela aos 16. E ela não dava moleza, porque ela falou: você quer trabalhar? Então é o seguinte, você vai ser estagiária, vai passar por todas as áreas da empresa e você fica aqui fazendo de tudo. Eu falei, tá bom. Ao mesmo tempo, meu pai, que é educador, me disse o seguinte: o que você quer fazer da vida? Eu falei: eu quero trabalhar com moda. Demais. Aí ele me disse assim: nossa, então você tá atrasada. Eu tomei um susto, o que significa isso? Aí ele disse: Érica, olha só,
a velocidade da informação no mundo vai mudar. Porque não tinha nem computador, né? Essa Não. época. Aí, Imagina, computador. aí ele falou: olha, vai mudar. E você precisa ser uma cidadã do mundo. Então, eu acho assim, você está atrasada. Sai daqui de Belo Horizonte, vai aprender a escrever e falar. Tinha que aprender a escrever e Claro. falar a língua, porque só falar não adiantava, porque tinha que escrever fax. Eu lembro bem Você lembra de disso. fax? Lembro. O Nossa, barulhinho? eu adorava fax. Eu tinha em casa, passava. Meu pai, eu ficava passando fax pra todo mundo. Aí ele falou: olha, você tem que falar e ler e escrever, enfim, outras línguas. Então, faça o para casa aí e volta, porque se você quer trabalhar com moda, você tem que estar nos lugares onde são os berços, né? Da Desse moda. ramo, enfim. Falei, tá bom, e foi o que eu fiz, né? Eu fui me especializar tanto na questão da moda em outros países, outras línguas, enfim, quanto fiz administração de empresas junto para poder casar os dois lados da Que moda, que era o máximo. lado que eu já conhecia desde pequena, mas tinha um negócio da moda, que é um negócio que movimenta um absurdo de dinheiro, absurdo. gera uma loucura de empregos, enfim. E eu estava lá. Foi uma época muito difícil. O Brasil acumulava uma inflação, Vivi, na época, que era de aproximadamente 1.700%. A gente trocava Inviável. a tabela de preço todos os dias e eu datilografava a tabela de preço da Meu loja. Deus. E as clientes não piravam? Ah, Porque ninguém entende O muito, né? supermercado também era assim. Era. Então, era um momento muito difícil. E aí eu lembro que o Collor assumiu e as importações no Brasil foram fechadas em 76 Uhum. e reabertas em 90. Putz. Foi exatamente nesse momento. Aí eu falei, peraí, minha mãe tem uma confecção e uma loja aqui, por que não, já que vai abrir o mercado para produto estrangeiro, trazer marcas e fazer a primeira multimarca de Belo Horizonte com nacionais importados, num conceito novo, numa casa, como o bom mineiro gosta de receber. E foi isso que a gente fez. E assim, dali surgiu a história que a gente tem hoje, que virou o que a gente tem hoje, que é a CJ Mares, né? Então, assim, a minha mãe, na época, saiu da cadeia produtiva para ir para o varejo. Pro varejo. Né? Então, a gente saiu do atacado para o varejo, vamos dizer assim. Entendi. E fizemos esse novo modelo de loja, que foi pioneiro em Belo Horizonte e que foi onde a gente, dali, foi a primeira, nossa história começou. Exatamente 1990. Nossa Senhora. Imagina quantos anos, que velhice, Vivi. E quais os desafios que você mais encontrou nesse começo, Érica? Vivi. Bom, no Brasil... Essa da inflação já é um... Não, né? essa era uma loucura. Mas é o seguinte, o problema maior é que ninguém sabia nem qual órgão do governo ir para conseguir um papel para importar. A burocracia para fazer um negócio que não existia começar a acontecer, a gente engatinhava no processo de importação. E tinha um problema sério. Uma coisa era você chegar lá fora e falar, olha, eu tenho uma loja e eu quero vender. E você ser, na época, o que era conhecido do Brasil, Rio e São Paulo. Outra coisa é eu falar, eu tenho uma loja em Belo Horizonte. E as pessoas falavam, onde é isso? Aí eu levava um mapa que mostrava. Aí tinha os dados da economia do estado. A única coisa que lá fora eles entendiam do que eu estava falando era a Fiat, que é a sede da Fiat no Brasil de produção do veículo era lá. E eu explicava, olha, eu quero trazer as marcas para cá. As pessoas... E assim, eu tinha, sei lá, 18 anos, então também não tinha muita credibilidade. Chegava uma menina com uma pastinha de plástico na mão, com as fotos que eu tinha tirado eu mesma da minha câmera na loja e revelado. Então, assim, eu tomei muito chá de cadeira, né, Vivi? Eu ficava lá esperando, ficava lá esperando, eles não me atendiam. E aí tem uma história que é divertida, eu já contei algumas vezes em algumas matérias, que eu queria muito ter o Dolce & Gabbana. Ele estava numa explosão de criatividade naquela época, isso tem 30 anos ou mais. E eu ia para o escritório, eu mandava fax, ninguém respondia. Aí, eu ia para o escritório deles em Nova York, nessa época eu estava morando lá para conseguir. Eu morava assim, eu ia e voltava o tempo inteiro, mas estava baseada lá. E eu sentava toda semana no escritório deles, que eles tinham um escritório das Américas lá. Em Nova York, eu sentava e ficava lá esperando. Falava, eu gostaria de falar com alguém do comercial, eles me deixavam lá. Um belo dia eu voltava, ninguém me atendia. Um belo dia eu estava sentada, eu não sabia, passou um senhor muito bem vestido, perguntou, o que você está fazendo aqui? Sempre te vejo aqui. Eu falei, olha, eu expliquei para ele. Ele falou, vem cá na minha sala. Ele era o presidente daquela operação, ele sentou comigo
e falou: nunca ouvi falar nessa cidade, mas tem uma amiga brasileira, vou ligar para ela e depois eu te procuro. Falei, tá bom. Nossa, gente. Aí ele me ligou um dia e falou: olha, eu tô indo para uma viagem de prospecção na América Latina e vou lá para ver se isso que você me falou realmente procede. E aí ele foi a Belo Horizonte, conheceu o espaço, adorou a loja. A gente começou a vender, por exemplo, o Dolce, já é uma parceria que dura mais de 30 anos. Nossa, não Fizeram meu sabia, vestido gente. de casamento, enfim, participaram de momentos importantes da minha vida. Então, assim, tem umas histórias que são muito legais, porque assim, Esse cara que ele tá, ele você tem saiu depois, contato? foi não, eu perdi o contato com ele, porque aí depois você conhece o Como a mundo da vida moda, é, aí vai, né? vai trocando, vai para outra marca, aí você não tem a marca, aí, enfim. Mas assim, histórias muito legais, como essa, aconteceram várias. Mas deu muito certo, porque a partir do momento que você tinha um, você trazia o outro, aí o outro vinha, e aí os outros iam. E a gente criou realmente um espaço em Belo Horizonte para Mundial, né? assim, a gente passou a existir no mapa como uma possibilidade dentro do Brasil, no Caramba. varejo, né. E quais os aprendizados que você leva até hoje, da primeira Nossa, loja? a primeira loja, Vivi, é o seguinte, como eu te falei, a minha mãe, ela falou: "Tudo bem, você quer trabalhar aqui? Hum. É o seguinte, você vai começar, por exemplo, com a limpeza". A maior lição que eu acho que eu tive desse primeiro momento foi o seguinte: toda função é importante. Toda, Não né? importa o que você faça. Eu lembro que naquela época todo mundo podia fumar, né, em Uhum. lugar fechado Nossa, e tudo. avião, lembra? E eu Nossa. tinha pânico a Até vida hoje você toda, até tem. hoje eu tenho. E eu limpava cinzeiro e cliente chegava e fumava, e eu limpava o cinzeiro e assim, limpava o cinzeiro, passava o cartão de crédito, vendia, marcava a bainha, contava o estoque, fazia o pedido, fazia de tudo, literalmente um bombril, faz Uhum, tudo. uhum. E eu acho que isso me ajudou muito. Porque você aprende a ser proativa, você aprende a prestar atenção no contexto geral, a dar valor a cada função, porque você não está pedindo para alguém fazer, você já fez em Uhum. algum momento. Então, era muito importante. Eu tive o ciclo completo, eu realmente fui Começou abençoada. de baixo, né, Eu assim, fiz no seu próprio tudo, eu negócio. tingi o zíper lá na confecção da minha mãe, eu ficava lá, aprendi a costurar minhas sapatilhas, a costureira me ensinava, isso eu era pequena, sabe assim, eu sabia exatamente. Eu lembro que teve aquele momento que o governo confiscou, né, o É. dinheiro de todo mundo, Aham. e aí a gente não tinha dinheiro para pagar, por exemplo, a financeira. Aí a minha mãe me disse: "Olha, você não está fazendo administração de empresa? Senta lá e vai tocar". Eu falei: "Mas como assim?" E Sheila. como assim? E aí eu ligava para o meu pai, pedia ajuda, ligava para o meu tio que trabalhava num banco, eu pedia ajuda. Aliás, muito importante colocar isso, eh, embora seja um mundo, né, assim, com coisas lindas, moda, Que as pessoas de fora achem que é só glamour? por exemplo, quando a gente começou, naquela época eu não usava muito mulher trabalhar, criar um negócio próprio. Enfim, a minha mãe, ela já era uma pessoa à À frente frente do do tempo tempo. dela. Mas assim, não tinha apoio para ir fazer isso. Ela foi lá e pediu um empréstimo num banco e foi assim que a gente começou. Olha, gente. Porque existia um fator risco muito grande. Primeiro, importação. Uhum. E aí vamos lembrar o seguinte: o Brasil é o país que tem a maior carga tributária para importação de produto. A gente paga hoje mais Mais do de que 100%. É, 100% isso que eu ia te para falar. trazer qualquer produto para o Brasil. Então, assim, é um impeditivo tributário para o negócio, para o crescimento, para a geração de emprego aqui. Não tem um produto correspondente no Brasil que justifique esse tipo de coisa, Tipo pelo menos tecido, essas coisas, é. pelo menos no sentido, do produto final, tá. Uhum. Então eu assim, entender tudo aquilo naquela época foi assim, foi uma faculdade forçada que eu fiz ao vivo, mas fiz também ali Ali na prática. junto. Então, foram assim aprendizados muito importantes, mas sem dúvida a maior lição é essa, toda função é importante e ver as pessoas crescendo não tem Não preço tem preço. dentro É. da organização. E quando você mudou para São Paulo, essa foi uma estratégia de expansão da marca? Já? Você já começou mudando antes? Vivi assim, teve um momento que eu pensei: "Olha, agora a gente está estruturado, tem uma multimarca que vai muito bem, então quem sabe eu não volto para as raízes e a gente começa a produzir de novo". E aí eu criei a Mares na época e Ai, era fui demais. fazer, hã,
Marca própria, você lembra Eu bem. lembro que eu tenho muita coisa de lá ainda, gente. E aí foi muito legal, porque assim, você tem que estar com um pique danado. Tocar esses 2 negócios é o atacado e o varejo, né? Hum. E eu tava com esse pique na época. E eu, assim, vi que tinha um espaço que tinha uma lacuna em São Paulo que dava para ser preenchida naquele momento. Eu nunca tive a pretensão de ser a pessoa que preencheria aquela lacuna, Uhum. mas eu tinha claro para mim que a gente não era mais do que já tinha. Que o que tinha era muito bom, mas que a gente precisava trazer um elemento novo, que era o quê? Esse conceito que a gente criou em Belo Horizonte, que ia da praia à festa. Com uma forma, De se resolver tudo no mesmo lugar, né? mas com esse DNA mineiro, aonde a pessoa, a cliente, literalmente se sinta bem, ela se sinta bonita, ela se Uhum. sinta linda por dentro e por fora. E que isso passa a mensagem na roupa. Então, por exemplo, a gente já tinha uma cultura muito grande de ter roupa de ocasião. Então, a pessoa ir, por exemplo, para o batizado, para o casamento, para ser a madrinha, para, sei lá, para a festa da filha dela. Então, onde quer que tivesse um momento especial, a gente era muito procurado em Belo Horizonte. Começaram a surgir demandas de outros estados, para a variedade que a gente tinha disso. Eu pensei, eu acho que em São Paulo isso também vai acrescentar alguma coisa para o mercado. E eu sempre gostei muito, obviamente. São Paulo via muito trabalhar aqui, vários fornecedores também estavam aqui. Amigos, né? Também, você sempre teve Amigos. bastante. E tinha fornecedores aqui, né? A gente vendia muitas marcas brasileiras naquela época, que não é o caso hoje, mas... então, assim, eu senti que tinha esse espaço. E eu tenho que te falar uma coisa. A gente foi recebidos de braços abertos em São Paulo. São Paulo abraçou a Maris, me abraçou. A gente teve um respaldo incrível de clientes, da imprensa, dos amigos. Assim, foi inacreditável. Ao ponto de a gente abrir uma loja, que você foi na inauguração no primeiro ano. 1 ano e meio depois, a gente já teve que mudar para um espaço que era 3 vezes Maior, o tamanho lembro, desse espaço. Esse espaço não dava certo, daí veio outro momento de, então, vamos para o shopping e começamos a crescer. Assim, nem era esse o plano original, mas foi acontecendo, porque é uma cidade que a gente tem aí hoje quase 13 milhões de pessoas dentro da cidade, 45 no estado, e o Brasil inteiro vem comprar em São Paulo. Todo mundo, né? Né? Hoje em dia a pessoa Brasil sai até inteiro. de BH pra vir pra cá, Sai de de tudo, né? qualquer lugar do Vira Brasil. um passeio, porque tem gastronomia, Claro. porque tem tudo isso, cultura. Gastronomia, hotelaria. Então, assim, é um conceito de vida que virou... É um programa, É um já era programa, na minha é. época. É Então, verdade. assim, eu acho que assim, eu só tenho a agradecer a São Paulo. Obviamente que tudo isso veio desse conceito de BH, Uhum. né? Que a gente fazia todo dia a palha italiana fresca em casa e levava para a loja. Ai, mineiro Pra- é fogo. Para cliente, que tinha o cuidado de estar ali atendendo a cliente, sabe? Eu lembro que a Uhum. minha mãe fazia muito isso. Ela falava, a cliente falava, eu vou com esse vestido na festa, adorei e tal. Ah, mas e se esfriar? Ela falava, lá em casa eu tenho um negócio que fica perfeito para você pôr em cima. Mandava para casa da cliente, coisas que, assim, as pessoas almoçam em casa em Belo Horizonte. Você vai para casa, almoça e volta E para o volta trabalho. É pra outra trabalhar. qualidade, É outra qualidade de de vida, vida, né? Então, eu fui adaptando a essas duas realidades, ficava aqui e lá. Hoje já tem mais de 20 anos que eu moro aqui, Aham. né? Meus filhos nasceram aqui, adotei São como minha paulistinhas. cidade, São Paulo, mas tenho maior orgulho, assim, das Da minhas raízes. trajetória, né? Como surgiu a parceria com a JHSF? Esse grupo grande, né? Que na verdade, hoje se tornou CJ Mares. Então, eu vim com a Maris de BH, Ah. que era essa cultura de multimarca dentro de uma casa grande, com espaços pré-definidos, dependendo da ocasião. Como que é a divisão Por mesmo? ocasião. Então, por exemplo, sala tropical, a mala que você faz para uma viagem, a sala de festa. Quando eu falo festa, pode ser um batizado, um casamento, uma formatura, enfim. O prêt-à-porter do dia a dia. A gente já teve, por exemplo, espaço direcionado para jeans na época da pandemia. A gente fez uma área só de moletom. Enfim, shops, café. Então, enfim, coisas que justifiquem uma experiência dentro da loja. Então, como a gente tinha isso, eu senti que existia uma sintonia muito grande com a JHSF, porque a JHSF não é um shopping center, ali não era um shopping center, não era ir para o Cidade Jardim, era ir para um lifestyle da JHSF, que vai desde gastronomia, hotelaria, aeroporto, o ciclo completo do varejo, que vai desde a loja dentro de um shopping premium até o outlet. Enfim, era um conceito que me agradava muito, porque era estar dentro do shopping, mas com uma casa, que foi exatamente o que nós fizemos dentro do Cidade Jardim. Né? Um lugar gostoso. E assim,
o nome, né, ficou o Mares, que era de BH já, com o CJ, que é o Cidade Jardim. Então, eu já tinha loja em São Paulo, falamos, bom, Vambora. vamos nos unir. E tem 4 anos essa união, e de lá para cá tiveram frutos, né? Como a gente abriu dentro do Boa Vista uma loja pequena, Muito fofa aquela loja. que é fofa, uma loja pequena, fofíssima. Ela já dobrou de tamanho nesse pouco tempo que ela está lá, porque realmente era muito pequena e a gente precisava de mais espaço de exposição. A gente também teve a vantagem, né, de conseguir um espaço pequeno, mas no outlet, que também é do grupo. Olha, isso eu não sabia. É. Ah, vou lá. Pequeno, vale a pena. É. E aí, recentemente, nós chegamos à conclusão que não fazia sentido a CJ Mares estar em São Paulo e a Mares de BH continuar sendo Mares. Então, a gente fez uma integração e a CJ Mares agora também está em Belo Horizonte, no nosso antigo endereço, reformada, repaginada. Gente, que incrível. Isso é Então, ela novidade. hoje oferece a mesma gama de marcas, enfim, de conceito, de produto, de decoração, de tudo, o mesmo guide. E a gente está lá também. Então, Que incrível. Então, assim, é aquela história, né, Vivi? Você sabe. O varejo, ele é muito atrativo, ele parece um negócio muito incrível, ele é. Mas, financeiramente, é um negócio difícil. As margens são baixas, a gente trabalha, né, pensa bem, a gente paga na frente o produto, mais os impostos, e depois vende em um monte de vezes. Isso é muito legal, né? Porque assim, é difícil pra vocês, mas é uma oportunidade até pro brasileiro. Porque se vem com esse imposto e também não divide nada, vira uma fortuna. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter um fluxo de caixa muito bem controlado para essa operação ser viável. Então, assim, é uma operação difícil, né? Com é uma empresa retorno, que tem que ser um CEO, tem que ter um CFO, tem que a ter... gente tem um controle enorme de como que isso é feito, não é brincadeira, né? Assim, porque o risco é muito alto, a cada 6 meses você começa um novo negócio, é outra coleção, né? Você começa tudo de novo, vendeu, não vendeu, você tem perda. Então, assim, é um negócio difícil, mas é um negócio que quem ama e quem sabe fazer, realmente, assim, é uma paixão, é um negócio que te move. Te move. Né? E você, além de ser, vamos supor, a CEO do negócio todo, assim, não sei se tem essa nomenclatura, você ainda faz as compras também? Me explica como você faz. Por exemplo, você tá indo pro Fashion Week. O que você faz num Fashion Week? Não é só assistir desfile. Nossa senhora, Vivi, assistir desfile é o que eu menos faço. Isso que eu ia te perguntar, porque todo mundo acha, ela vai pro Fashion Week. Não, explica qual que é o... Não, então, assim, teoricamente, o comprador, né, ele tem convite para os desfiles e depois ele vai no showroom fazer a compra. Logo depois do desfile? Logo depois. Poucos dias, às vezes no dia seguinte, 3 dias depois, uma semana depois, enfim. Eu sempre achei que, assim, de novo, eu sou da época disso nos anos 90, né? Então, primeira vez que eu fui num desfile, obviamente, eu tinha 20 anos, eu fiquei encantada, né? Era, imagina, num palácio, no meio de Paris, com todas essas supermodels da época, né? Desfilando uma atrás da outra, as roupas incríveis e tal. E, assim, é lindo, é super interessante, é um show, tem muita informação ali do que virá. Mas era totalmente diferente. Era só imprensa especializada, os compradores. Eu lembro bem. E um ou outro formador de opinião, ou a atriz da época, mas assim, a pessoa mundial. Não era como é hoje. Hoje é bem mais democratizado. Mas acontece que se hoje eu fosse fazer os desfiles e os showrooms, primeiro que eu teria que viver fora. Em Paris, Não, porque aí tem Nova York, aí tem Milão, aí tem. Desculpa, Nova York, Londres, Milão, Paris. Assim, é inviável. E, para mim, não é um momento que eu tenho tempo para sentar, atrasar, confusão, começa o desfile, não começa, vai para o outro, aquela correria. Eu não tenho esse tempo. E o que realmente conta para mim é ver a roupa, como ela é feita por dentro. Qual o preço que ela vai chegar no Brasil? Se ela lá tem você a ver já vê tudo. no showroom, não no entendi, desfile. No desfile. No desfile eu vou ter uma imagem. Você tem uma imagem, você fala, aquela roupa eu acho que vai funcionar para minha cliente. Antigamente fazia sentido para mim, porque ali já era uma mensagem. Hoje em dia, na hora que o desfile está acontecendo, ninguém tá vendo o desfile, tá todo mundo filmando e fotografando o desfile. Eu tava ali entendendo qual era a mensagem, porque você tava totalmente focada no desfile naquela época. Então, assim, é muito diferente. Hoje em dia eu realmente evito de ir, vou em alguns
que a gente tem, por exemplo, lojas próprias. Isso que eu ia te falar. Como é o caso da Stella McCartney, como é o caso da É o Zimmermann. único desfile que eu queria ver. Um ou outro amigo que é estilista, que às vezes, sabe, é num horário que dá para eu ir. Mas eu realmente prefiro ver a roupa de perto, entender o que existe no lado comercial e no lado da informação da moda, que só lá no showroom você vai ver essas duas coisas juntas. E às vezes você vê alguma peça que você fala, putz, amei essa peça, mas vai ficar inviável, porque vai custar zilhões. Tem muito. Eu acho que existe até uma fantasia de que quando você chega num showroom, você fala, meu Deus, eu escolhi essa quero, essa não quero. Não, existe uma inteligência de compra, que ela tem 3 fatores preponderantes. Então, assim, obviamente é o seu gosto pessoal e o que você entende que a sua cliente quer. Isso. Muitas vezes uma coisa que eu amo, que eu adoraria ter na loja, mas eu não acho que aquilo vai vender. E então, não vai encalhar e pra você é uma grana perdida, né? Então, assim, tem que pensar. A outra coisa é o seguinte, as estatísticas. A gente trabalha com o sell-through, né? Que é a margem do que vende, dependendo de quanto tempo chega, quanto tempo ela vende, se vende com preço cheio, se vende com desconto, se vai para o outlet. Isso tudo é uma composição que te dá os dados para dizer, essa marca performa bem, essa não. Só que isso performa bem nessa estação. Porque às vezes ela fez isso nessa, na próxima ela não vai. Ninguém é genial 100% do tempo. Os estilistas não estão com aquela marca toda a coleção acertando. Então você tem que ter esse olhar de entender se aquele momento é um bom momento ou não para aquela outro coleção. País, é outra coleção, é outro, né, também. Isso é outra coisa, Vivi. Assim, pensa o seguinte, nós temos hoje aproximadamente 50 marcas de 12 países diferentes. O que eu mais acho legal são os países, porque não é tudo, né? Tem Israel, tem Colômbia, tem Romênia, Líbano, Turquia, Colômbia. Então, assim, o que acontece? Isso, eu acho que era assim, a base de toda a história da CJ Mares. A gente nunca foi, e da Mares, a gente nunca foi aquela loja que queria ter só as marcas que todo mundo já conhecia. É o que eu mais acho incrível da Mares, é isso. Essas vendem sozinhas. Isso que eu ia te falar. E essas, eu acho que assim, as pessoas ficam meio iguais. Eu acho que você tem que estar com alguma coisa que gera alguma curiosidade para você mesma. Se você gostou daquilo, independente de onde é, de quem é, de que marca é, sabe? Então, assim, eu sempre gostei muito de viver as marcas. Eu vou para um país novo, eu fico olhando o que as pessoas usam na rua, o que elas usam no museu, o que elas usam no restaurante, eu visito as lojas locais, eu quero entender as marcas. Eu vou procurando até eu achar o que é incrível da moda naquele país. E sempre tem alguma coisa. Olha que demais. E aí, quando você começa a entender que aquilo pode se transformar numa grande marca, você vai acertar e errar. Obviamente, você não vai acertar sempre. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu trouxe a Zimmermann para o Brasil há muitos anos. Tipo, mais de 10 anos. Mais de 10, com certeza. Eu lembro. E assim, era uma marca que ela estava começando a fazer muito sucesso. E eu vi no showroom, outras pessoas também viram, mas ninguém acreditou naquele momento para o Brasil. Eu trouxe, eu fiquei 2 anos com a marca na loja ali do Jardins, que você conheceu muito. E eu só tomava prejuízo. Lá mesmo, porque eu também não conhecia, eu conheci lá. Eu fiquei 4 estações tomando prejuízo. As roupas iam para liquidação, as pessoas, tinham algumas pessoas que gostavam, já conheciam, compravam, mas assim, não era uma marca que emplacou. Hoje, ela tem um espaço enorme dentro da loja própria, a única loja da Zimmermann no Brasil. E a única loja que a Zimmermann tem com o look and feel dela, com a arquitetura dela, o projeto dela, dentro de outra loja de outra pessoa, com curadoria de outra pessoa, que no caso é a gente. Então, assim, você tem que, às vezes, comprar uma briga, apostar, insistir. Aí o financeiro vai te dizer, não, como é que você vai fazer isso? Você não pode manter essa marca. Fala, não, eu acredito nessa marca. Mesma coisa aconteceu com o Vaccarello. O Anthony Vaccarello... Nossa, eu lembro. Você lembra? Gente, eu era louca nas coisas que chegavam na Mares. Eu vi a primeira coleção dele, eu vi num pé de página, uma foto pequena num jornal local em Paris. Falei, gente, quem é essa pessoa? Para eu achar o telefone dele, foi uma loucura. O amigo do amigo do amigo, eu consegui ligar para ele. Ele atendia o telefone, ele servia o café, ele cortava roupa, ele vendia, ele tinha 20 e poucos anos. Eu cheguei lá e falei, mas o que é isso? Eu lembro dos vestidos assim, era uma loucura. A minha mãe olhou e falou, Érica, a minha mãe é muito chata com o acabamento. Ela falou, o que é isso? Esse cara é um gênio. Eu falei, pois é. E aí eu lembro que a gente trouxe as roupas para o Brasil, tinha algumas que você não podia sentar com a roupa. E aí eu falava, mas Anthony, como é que nós vamos fazer? E assim, quando eu vejo ele hoje, o cara que
fez a revolução da Saint Total. Laurent depois do próprio Yves Saint Laurent, eu falo, meu Deus, eu fiquei emocionada que no dia que ele foi para Saint Laurent, eu mandei um e-mail para ele, falando, nossa, eu tô muito feliz por você, triste que não vai mais ter a sua Essa marca, marca. mas muito feliz por você. Ele me falou, Érica, eu nunca vou esquecer a primeira vez que você entrou no meu showroom, que você apostou em mim, você me viu no momento zero, e foi muito importante para mim. Que Então, assim, loucura, né? às vezes, como esses, tem vários outros casos, porque é claro que é muito mais fácil vender o que todo mundo conhece. Uhum. Mas, de novo, eu não sou a favor desses modismos do tipo, todo mundo agora vai usar a bolsa tal. Eu acho o seguinte, é legal, eventualmente, num momento, é legal você ter aquilo. Eu sou mais a favor de coisas mais atemporais e Eu ter um também, charme, um total. twist de coisas que são E coisas pra vida inteira, né? Uma coisas pra peça vida que você não vai inteira. comprar. E que você reusa, né? Total. Que você ressignifica. Então, assim, era nesse caminho, sempre achar qualidade, mas achar coisas diferenciadas. Diferenciadas. É. Que máximo. Você conhece as suas clientes pelo nome, né? E quando você. Existe mesmo isso de você olhar uma peça e falar, essa peça é para aquela cliente, eu sei que ela vai gostar? Você pensa nela? Existe, claro. Quando eu tô nos showrooms, eu e a minha equipe, claro, eu falo que o sucesso que a gente tem ou não depende muito da equipe que a gente tem, né? E eu, graças a Deus, tenho pessoas maravilhosas comigo em todas as operações. E a gente olha, tem muito isso. Nossa, isso é a cara da fulana, a gente já sabe o que ela tem no guarda-roupa, a gente sabe o gosto dela, a gente sabe o tamanho dela, a gente muitas vezes sabe até o calendário do que ela tem de Olha, eventos para isso é vir, de incrível, coisas que ela está gente. procurando. Então, existe, claro, essa compra pensada na possibilidade de ser aquela cliente, mas, obviamente, no volume que a gente tem hoje, existe uma aposta baseada nesses relatórios que eu te falei. Uhum. Então, tem o que a cliente quer, o que o momento pede, o seu gosto pessoal e análise de números. Entendi. Compra é número. Showroom não é diversão. Showroom é É conta, número, né? número, intuição, casada com número. Então, Casada assim, com número. tem que estar muito, com a cabeça muito no lugar, muito segura de que, bom, essa é a cor que vai estar usando daqui a 6 meses, e que todo mundo vai querer isso, e que números, e que quantos SKUs, e qual a grade, qual a profundidade. Então, não é uma brincadeira Uma de brincadeira, lojinha. né? Por isso que tem que estar séria lá, porque depois você faz uma compra errada, você desferrou. Não, acabou. Aquela estação você vai perder. Meu santo Deus. Uhum. E como que você atrai uma nova geração de consumidores, Érica? Porque hoje em dia, né, a Maris, por exemplo, eu vejo pelo Instagram, tá? Mas eu vejo que a menina de 20, a menina que tá fazendo 15 até usa as coisas, casamento, muita madrinha. Bom, em qualquer lugar que você vai ser, sempre tem Maris. Então, é engraçado, porque Belo Horizonte vinha desse conceito de ter eu sempre atendi 3 gerações, porque como a gente começou lá 30 anos atrás, a gente tinha essas pessoas que a gente viu nascer, viu crescer, casou, teve filho. Então, esse conceito acabou vindo naturalmente para São Paulo. Entendi. E a geração nova, ela é muito antenada, ela é muito Muito. rápida e ela sabe o que ela quer. Então, quando uma menina de 15 anos entra na loja com a mãe para comprar alguma coisa, ela sabe o que ela quer. E assim, normalmente não adianta a mãe bater A mãe muito o bater, pé. porque a cidade já não Ela adianta já mesmo. sabe o que ela quer. E da mesma maneira que para mim é tão gratificante quando eu vejo uma senhora, sabe? Às vezes uma senhora assim, mais de 70 anos, que 70 anos hoje é jovem, né? É jovem, É, né? a gente entrando com todo o estilo, sabe o que ela quer, sabe o que ela gosta, sabe mixar os acessórios. Assim, é encantador. Uhum. É. Que loucura, né? E como que você enfrenta hoje em dia esse crescimento online? Então, Vivi, é assim, a nossa proposta nunca foi ser uma loja online. Nunca. É tão gostoso ir lá e tomar aquele cafezinho, querido. A gente tem dentro da loja, você imagina, um café com todos os detalhes cuidados. Daí a gente tem, né, 3 shops dentro da loja, a do Dolce & Gabbana, a da Zimmermann e a da Stella McCartney. Daí a gente tem Stella 3... McCartney é uma das únicas que tem, né? Também, uma loja dentro da loja. Mas é uma das únicas que tem aqui. Aonde tem mais uma loja própria dentro de alguma outra loja? Tanto a Zimmermann quanto a Stella McCartney não tem outra loja no Brasil. Tá ali. Tá ali. O Dolce tem, mas essa Dolce que tá dentro da CJ Maris, ela tem nossa curadoria. Ah. E daí, a gente tem também mais 3 joalherias ali dentro, que fazem um conjunto de shop in shop, que a gente chama, loja dentro da loja. E, obviamente, mais a curadoria da CJ Maris. Então, quando você vai lá, eu acho muito diferente do online, você não tem, primeira coisa, você está comparando o produto na tela.
Você não tá comparando produto no provador. Não tá pegando, né, Você não tá vendo caimento. como sente. Por exemplo, eu sou super chata com forro. Por Uhum. exemplo, forro em geral, você tem uma roupa às vezes linda por fora com forro que te pinica por dentro. Exato. Isso não funciona pra mim. Não. Entendeu? Eu até falo, eu gosto muito de cortar forro. Porque, Eu corto de tudo também. porque o tecido de fora é tão bonito e o de dentro às vezes atrapalha. Então, graças a Deus que hoje existem todas essas possibilidades de fazer layers, né? De Uhum. camadas que você vai colocando em cima da roupa principal. Porque eu nunca entendi isso. Por que ter um forro que não condiz com a roupa? E aí, assim, no fundo, quando eu olho a loja hoje como um todo, o online, eu acho ele prático. Eu compro algumas coisas online, por exemplo, de criança. Tem coisas que eu Também, acho que faz só. sentido. Mas na moda, eu ainda acho, eu ainda sou dessa pessoa mais Eu também, eu não antiga compro nada que gosto de online. experimentar, que gosto de ver. Eu sou muito ligada em corte, em caimento, em como que sente o tecido na pele. Para mim é muito difícil. Eu Já quero tentei fazer compras online para ver como que eu sentia. Eu experimentar. acho, Errou. não, eu não, assim, eu realmente eu gosto dessa experiência. Agora, entendo a importância do online. Obviamente, a gente sabe que ele existe, a gente tem a CJ Mares online, no CJ Fashion, junto com o Cidade Jardim, e eu acho que a gente, assim, inclusive estamos fazendo uma parceria com outro site mundial online, para a gente estar dentro também com a seleção da CJ Mares, e a gente, assim, sabe a importância, entende, mas ele não tem um número relevante Perto hoje das vendas. Não na tem. performance geral de Isso é muito vendas interessante. na CJ Mares. A cliente da CJ Mares, ela gosta de ir à loja, É um comparar. programa. Nem é só o programa, ela gosta de, assim... Pegar no Não, isso sabe o que eu tecido. acho legal? Aí você vai colocar uma camisetinha mais barata com uma calça, que é uma calça que você vai ter para sempre. Você faz Composição. essas composições ali dentro, na hora, sentindo. Aí você vai pegar um cinto, aí você vai ver um colar. Você vai criando ali dentro. No online, numa tela, isso é mais difícil de fazer. Dá para fazer? Claro que dá. Mas eu acho que é muito diferente a experiência. Eu não Né? me adaptei. Eu acho que a gente tá um pouco já antiguinha, Muito, Vivi. Mulheres de sucesso geralmente sacrificam muito a vida pessoal pelo trabalho. Foi assim com você? Vivi, acho que você é uma dessas mulheres, né? Nossa. A gente sabe que a gente, enquanto mulher, tem vários chapéus, né? Uhum. O chapéu da mãe, o chapéu da amiga, o chapéu da mulher, enfim, o da que trabalha, o da que realiza. Claro que existe uma compensação por isso, existe um preço. O né? ônus e o bônus. O né? ônus e o bônus. Então, assim, eu acho que eu programei minha vida para, primeiro, focar na minha carreira, construir uma história e depois pensar na minha vida pessoal, para fazer tudo direitinho, né? Eu falo que, para mim, foi muito claro as escolhas que eu fiz. Eu sabia que eu deixaria para ter filhos mais tarde. Nós já eu tivemos também. essa conversa. Na época, nós gente nos teve ajudamos. filho mais tarde, a gente exatamente. teve filhos mais tarde. Né? Eu tinha tanta certeza disso que a gente teve essa conversa também, né? Eu cheguei a congelar óvulos e disse, olha, eu vou deixar porque eu vou ter mais pra frente. Exato. Então, assim, eu acho que eu sabia que... Por isso a importância de congelar óvulos, gente. Muito importante. Eu tenho também. Você tem que poder escolher. Quem sabe? Então, assim, eu acho que foi muito bem pensado. Não que a vida seja uma escolha que você fala, vai ser assim, vai ser assado. A gente sabe, as coisas mudam. Mas eu sabia que quem trabalha com moda tem que viajar. É uma dedicação muito grande. Você imagina, a loja no shopping. A loja fecha 2 dias por ano, Vivi. Meu santo Deus. No dia 25 e no dia 1º. Ela tá aberta todos os dias, de 10 da manhã às 10 da noite, sábado e domingo até 8 da noite. Não, é vivo. Não para. Isso eu acho uma loucura, né? Porque não tem como fechar, obviamente. Ainda mais você tá dentro de um shopping Não também, tem, né? não Como tem. várias. E assim, eu acho muito legal. Quem trabalha com a moda tem que ter essa disponibilidade. Você não tem que adianta. ter. Você tem que ter. E se alguém liga e fala, olha, eu tenho um casamento hoje, eu quero que roupa que você... Gente, eu vou parar o que eu tô fazendo, eu vou ligar para o vendedor, eu vou mandar as fotos, eu vou resolver, ou se eu preciso... A gente faz pedido o ano inteiro, não é que só nas semanas de moda. É o ano inteiro. É o ano inteiro, porque são vários países, vários fusos horários, marcas em calendários diferentes, porque não é só Paris, Milão, Nova York e Londres. Então, assim, não para. Agora, óbvio, tem coisas que a gente não pode abrir mão, você sabe disso. Eu não abro mão de colocar meus filhos para dormir toda noite, rezar com eles, jantar com eles. Eles também têm atividade o dia inteiro, mas assim, então durante a semana é um quality time. Exato, no final de semana é um acho. quantity / quality time. Você vai estar fazendo as duas coisas, né? E viajar com eles e o tempo livre que eles têm, tá levando
eles Pra por um fazer o que eles gostam, às e vezes, né. E cultura, porque cultura, senão total, é. também, hoje em dia, né, a criança com o celular na mão, ela tem um mundo Um na mão mundo, dela. A gente exatamente. tem que Ficou criar um outras possibilidades. Você vê seu filho surfando, eu fico é, apaixonada, né, tá na natureza, tá fazendo esporte. Então, assim, cuidar de como que essa criança está sendo tá criada sendo para o criada para mundo, o mundo, é. né. Então, assim, tendo independência, mas tendo cuidado. Cuidado. E eu fui criada dessa forma, eu fui criada com muita independência, mas sempre sabendo que eu O tinha que um você tinha um cuidado. cuidado. Nunca foi um cuidado excessivo, nunca. É sempre assim: olha, você é responsável pelas suas escolhas, você tem que saber o que você está fazendo. E para isso, dar os instrumentos. Então, pretendo continuar assim e acertar, né? A gente Exato. não Porque a tem gente também não manual consegue ficar sem trabalhar, a gente já é um pouco viciada, né. e gosta do E que faz. também gosta de ser mãe, eu acho que você falou tudo, tem É. que, né, São qualidade com chapéus, e quantidade. escolher e É, não abrir mão de certas coisas, que obviamente a óbvio. prioridade da gente é os filhos. A gente ama trabalhar, mas é aquela E história. cuidar da gente É, também um pouquinho, né. não, esse daí já fica um pouco mais pra trás. Como então você cuida da beleza e da saúde mental? Ô, Vivi, olha só, essa pergunta é assim, Hum. eh, depois de 50 fica difícil, né, Nossa, gente, depois de 50 a história muda, eu acho que porque depois dos 40, tá, já começa. não, mas depois de 50 vai piorar, Vivi, você vai ver. Está ótimo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, eu acho que dormir 8 Isso, horas sono, aí eu ia é, falar isso. não tem jeito, é regenerativo, a gente precisa fazer. Eh, Tomar muita água, muito Uhum. líquido. Aliás, muito Você sabe disso, eu tenho eu não sei se é vantagem, mas eu não bebo, nossa, então isso nunca, ajuda gente. muito. Eu acho que para, assim, todas as áreas, né, pra sua cabeça estar funcionando, para você, não Não, envelhecer, para é. não inchar, sei lá, essas Tudo coisas. também, né. Exercito mais do que já exercitei, sempre fiquei encantada com o tanto que você é ativa, queria ser Agora eu assim, acho que você tá mais que eu. não consigo, mas, isso. Agora, quanto à saúde mental, Vivi, tem uma questão aí que é assim, isso eu acho que a saúde mental acaba Influenciando a saúde física. na física, no que você passa, na Exatamente. beleza, no envelhecimento, no que for, porque é aquela história, eu me sinto tão grata, né, eu me sinto uma pessoa absolutamente realizada e feliz, né, eu acho que todo esse tripé da felicidade que vai entre você, a família, a sua realização pessoal e o que você pode fazer pelos outros. Acho que quando você combina essas áreas da sua vida e você tem elas todas harmonizadas com muito amor, você a sua saúde mental ela é naturalmente boa. Muito melhor. E isso reflete em quem você é e como você aparenta. Exato, é verdade, total. Então, eu assim, eu posso te falar que eu hoje, aos meus 52 anos, eu me sinto assim, eu acho que tem muito ainda para fazer, sempre tenho muito que aprender, mas eu me sinto numa fase plena, Plena. Eu plena. acho que é a fase que a gente se sente mais plena, É uma né. plenitude, assim, sabe? A experiência com Conta uma muito também. maturidade que vem, claro que também em cima de coisas difíceis, Uhum, mas uma coisa está diretamente ligada à outra, exato. né? Então, assim, é aquilo que eu te falei, é uma bênção. O que que a Erika de hoje falaria pra Erika lá atrás? Nossa, eu acho que eu falaria o seguinte, começa pequeno, Hum. pensa grande e anda depressa, porque a moda ela é rápida, ela é viva e sempre ficar muito de olho, nas pessoas ao seu redor, porque nada me satisfaz mais do que ver hoje, né, esse caminho que você dá oportunidades. Então, por exemplo, a telefonista, eh, da marca virou a financeira. Olha. Uma vendedora que era um caos para vender, virou o meu braço direito e esquerdo, que era a minha diretora, que você conheceu, a Gabi. Ai, eu amo ela. Eu falei com ela outro dia, liguei. Sabe, apoio de loja, que cuidava da limpeza e de arrumar o estoque, ela virou caixa, que hoje ela é a controladora geral de toda a parte, vamos supor, de referência, de recebimento, de emissão de notas. Então, assim, você vê Dá essas pessoas oportunidade, né. crescerem junto com você e ver e saber enxergar essas pessoas e dar para elas o material que elas precisam para crescer.
É assim, não tem nada mais realizador do que isso, né? Gostoso E mesmo. assim, é aquela história, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A gente faz o que gosta, tem gente boa do lado, sabe enxergar isso e é feliz de uma maneira geral com a vida, não tem por que não ser Verdade. incrível. Então agora a gente vai pro nosso ping-pong, tá? Moda clássica ou autoral? Clássico ou autoral? Nossa, eu acho que o mix das duas coisas. O mix. A cliente tem sempre razão? A cliente é a razão. De tudo, né? A cliente é a razão. Futurista ou vintage? O mix das duas coisas. Acho o shape, a cara que o futurista tem, eu adoro. Tenho muitas peças dessa cara, mas vintage é vintage, tem história. Eu tive a oportunidade de guardar muita coisa, então eu gosto muito de usar as minhas coisas vintages, misturada com as coisas atuais. Enfim, eu acho que é tudo reciclável, sabe? Tudo, né? Não pode jogar muita coisa fora. Pode brilho durante o dia? Claro que pode. Com equilíbrio. Aham. É a tal história. Eu sempre falo, equilíbrio é tudo na moda. Você pode usar um brilho durante o dia? Depende. Você tá com um tênis todo de brilho, uma calça jeans e uma camiseta? Claro que pode. Você vai colocar, às vezes, uma camiseta que tem uma textura, uma blusa, ou sei lá, um casaco que tem um brilho. Tá, mas você não vai sair toda maquiada com o cabelo muito elaborado. Tem que ter o equilíbrio das O coisas. equilíbrio das Pode coisas. tudo, desde que com bom senso e sem excessos. Qual o seu acessório preferido? Cinto. Cinto, é verdade, Nossa conta. senhora, eu sou a pessoa do cinto. Eu tenho cinto, assim, da vida, que eu fui comprando, colecionando, guardando e eu acho que o cinto, ele muda o look inteiro. Ele tem Muda, uma total. personalidade, eu adoro um Você cinto. sempre gostou. Eu lembro que você colocava um Sempre. super vestido e colocava um cinto, cinto. a cara da roupa mudava. Às vezes até para ir num casamento, assim, eu ponho um Você cinto já em me cima do vestiu muito casamento. com cinto. Quinta Avenida ou Champs-Élysées? Olha, as duas coisas, né? Eu acabei de chegar de uma e tô indo Pra para outra. outra. E tem hora que eu já nem sei mais aonde que eu tô. Então, assim, A mistura dos dois. a mistura, sem dúvida. Ouro ou prata? Então, por exemplo, eu amo Eu gosto disso aí também. prata. E essa coisa escurecida, Também. mais antiguinha, também acho o ouro incrível. Mas o que eu gosto mesmo é de misturar os Os dois. dois, é É. verdade. O melhor de Minas Gerais? Ai, meu Deus, olha, Pão de queijo? eu sinto muito, mas você sabe, eu como pão de queijo todos os dias. E o pão de Eu também queijo não peguei essa existe. mania, eu e meu filho. Não Gente, existe. todo dia pão de queijo, gente. E não tem glúten, né? Não, exatamente. Você pode comer e aí passa uma manteiguinha, um requeijãozinho. Então, pelo menos isso. Angra ou Punta del Este? Então, para mim não existe um ou outro, existe o momento que é um e o momento que é outro, né? Entendi. Eu acho que o Punta tem um charme que a gente sabe É. bem, que é incrível, né? Um turbilhão da América Latina ali, os argentinos, os chilenos, os brasileiros, é Muito, incrível. muito Agora, incrível. Angra é um paraíso na Terra, né? Eu Nossa. falo que, assim, Deus nos abençoou com aquele lugar. Então, é muito difícil escolher, Vivi. Escolha Não entre os consegui, dois. não. O que ainda te incomoda na moda? Ufa, essa é uma pergunta muito importante, Vivi. O que mais me incomoda na moda são os logos. Os logos, né? Me incomoda muito também. É o seguinte, quando a gente fala de quiet luxury, eu acho que a gente tem que falar que é um momento necessário. Do mundo, né? Não, é assim, não tem condição. Eu não consigo entender, por melhor que seja a marca, uma pessoa sair escrita da marca. Eu acho que, assim, as marcas sabem e podem fazer tão melhor, Uhum. mas se elas fazem isso é porque existe um comprador, público. né? Eu acho que o principal efeito que esse quiet luxury vai deixar é que, de fato, isso seja, de alguma maneira, tirado do cenário. Eu não sei se tirado, tá? Mas diminuído. Eu acho que é tão mais legal você ter um blazer que você olha, é lindo, bem cortado, que você vai usar o resto da sua vida. E quando você olha por dentro, tem várias marcas que fazem isso. Tem um forro com uma frase incrível. Exato. Tem uma cor diferente dentro. Sabe? Ninguém tá vendo. Não. Você que sabe. Uhum. É igual o conforto de um sapato. Exatamente. Sabe? Então, assim, é ser bem cortado, é ter menos coisas mais duráveis. Coisas boas, coisas que você vai usar sempre. Pensando numa moda mais sustentável. Total. Sabe? Eu realmente acho que
Não quer dizer que a moda vai ficar boring. Uhum. Porque isso eu acho que não existe. A moda precisa de sonho. Todos nós precisamos sonhar. A gente não vai viver uniformizada. Não, total, Né? A gente. gente quer sair, de alguma maneira, com uma roupa que tem uma informação. Eu não vejo problema nenhum, como você falou. Você sair com um vestido inteiro de brilho. Mas é o seguinte, não vai me encher de joias, não vai me Exato. fazer um É cabelo o- estratosférico, é não o vai me equilíbrio, encher é. de maquiagem, colar cílio para todo lado. Não dá. Não. Né? Então, se você tá com aquilo, faça um cabelinho desconstruído, com a cara que você tá. Não passa muita maquiagem. Simplifica os acessórios. Né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Agora, que seja uma coisa bem feita, que não seja um brilho que você vai usar uma vez e depois você vai falar, meu Deus, isso chama muita atenção. Eu acho que o Quiet Luxury, ele vai além do que às vezes a gente acha que é só uma roupa uniformizada, bem feita. E principalmente essa questão dos logos. Isso é uma coisa que realmente me incomoda. Me te incomoda. E a cliente, assim, a gente poderia vender muito mais na CJ Maiores se a gente tivesse essa questão dos logos muito institucionalizada lá dentro, do tipo, ter marcas que vendem isso. Eu prefiro não. Eu também. Prefiro não ter essa venda, porque eu acho que ela existe. Não tenho nada contra que alguém opte por isso, mas não faz parte do nosso olhar Do DNA de de vocês. curadoria. É. Né? Então, assim, você sabe disso. Eu acho que de dia a gente às vezes tem um estilo prático, né? Tênis. Então, uso muito tênis, Também. camiseta, Também. calça e uma boa jaqueta, um casaco, enfim, quando pede, porque a gente Uhum. né, mora num país tropical, Louco, muitas vezes né, nem também. isso. Agora, eu acho que tem uma linguagem que também volta nesse assunto, que isso vale para casa, isso vale para mesa, isso vale para moda. A gente tem que ter essas coisas para usar de fato. Então, você não guarda o seu melhor aparelho em De casa e seu jantar talher pra só quando só vai à datas visita. especiais. Eu como com aquele também. Exato. Eu acho que a gente tem que... É a mesma coisa com a roupa. Você sabe disso. Então, às vezes, o mesmo vestido que eu compro pra ir numa festa, eu tiro o forro, eu vou na praia e põe um cinto em Põe um cima. cinto, exatamente. Sabe, tem maneiras da gente fazer as coisas fazerem mais sentido, em vez de comprar pensando que aquilo só é apropriado para uma determinada ocasião ou coisa. Então, eu acho que esse Quiet Luxury vai trazer um pouco desse pensamento, desse questionamento, que eu acho que é tão importante nesse momento. Né? Você sabe disso, eu amo uma roupa bem feita, elaborada, às vezes até uma roupa que tem uma personalidade. Mas é aquilo que eu te falei, desde que com equilíbrio. Equilíbrio. Nossa, amei nosso papo. Gente, a gente ficaria aqui até, né? Você vai voltar mais vezes aqui pra contar os Sempre que eu novos vou planos da convidada. Maris, das suas coisas. A gente tá muito feliz de ter você. Eu te amo, Vivi, amor. eu também. Um beijo. Obrigada. Beijo.